Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Não sei que hora que vocês estão assistindo essa aula. Sou o professor Matheus e vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas de Java. Bom, na aula passada eu comecei a falar com vocês sobre vetores e dando continuidade àquela temática de vetores, vamos agora entrar em matrizes. Uma matriz, pessoal, não tem muito o que explicar porque ela nada mais é do que um vetor em duas dimensões. Olha só, o que é um vetor? É uma estrutura de dados que armazena uma coleção ordenada de elementos do mesmo tipo. Então, da mesma forma que a gente fez o exemplo lá na aula anterior com o Excel, eu vou usar aqui o Excel também. Imagine que esse amontoado de células aqui destacado seja a memória RAM do seu computador. Deixa eu esconder as outras aqui, as outras colunas, vamos esconder as outras linhas. Imagina que esse amontoadinho de células aqui seja a memória RAM do seu computador, ok? Quando você vai declarar uma variável, é basicamente isso aqui. Você escolhe algum endereço da sua memória e reserva ele, separa ele para guardar algum valor aqui dentro. Seja um número inteiro, um número decimal, um texto, um caractere, etc. Quando você tem um vetor, você tem uma coleção, ou seja, você tem uma sequência do mesmo tipo de dado. Então, por exemplo, é como se eu tivesse aqui nesse caso 5, eu tivesse 5 variáveis do tipo string, por exemplo, todas sob o mesmo nome. Ou então 5 variáveis do tipo int, todas sob o mesmo nome. Quando eu estou declarando uma matriz, é mais ou menos a mesma coisa. Um vetor ele só tem uma linha e tem várias colunas. Uma matriz ela vai ter várias colunas também, só que ela vai ter também várias linhas. Por isso que nós dizemos então que é bidimensional, uma dimensão, duas dimensões. E assim como o vetor vai ser determinado a posição por um índice, então o primeiro índice é 0, o segundo índice é 1, o terceiro é 2, o quarto é 3, o quinto é 4, assim sucessivamente, uma matriz também. Primeira posição vai ser 0, segunda posição vai ser 1, a terceira vai ser 2, a quarta vai ser 3, a quinta vai ser 4. Só que isso não só para as colunas, também para as linhas. As linhas em uma matriz são numeradas também. Então, assim como em um vetor, quando você quer associar um valor ou você quer capturar um valor, você precisa informar a posição. Numa matriz também, você precisa informar a posição. Só que você vai precisar de dois valores para indicar a posição que você quer. Um valor para indicar qual linha, o outro valor para indicar em qual coluna. Então, por exemplo, se eu quero o valor que esteja no endereço 23, significa que eu estou falando da linha 2, coluna 3, bem aqui, certo? E quem vai ficar fazendo esse serviço de locomover o selecionador até o endereço desejado é um objeto que a gente chama de ponteiro, que ele faz mais ou menos esse trabalho da setinha do Excel aqui, ficar movimentando o seletor dentro da matriz até encontrar o endereço desejado, ok? Qual que é a aparência de uma matriz no Java? A declaração de matrizes no Java ela é muito parecida também com a declaração de um vetor. A diferença é que, ao invés de eu ter somente um par de colchetes, eu tenho dois pares de colchetes, onde o primeiro par indica a quantidade de linhas e o segundo par indica a quantidade de colunas. Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou declarando um vetor 3 por 3, ou seja, uma tabela, deixa eu apagar isso daqui, uma tabela que vai ter mais ou menos a seguinte aparência: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu vou apagar esse daqui. Vai ter mais ou menos essa aparência daqui, com 0, 1, 2, 3 colunas e 3 linhas. Entendido? Bom, vamos transformar isso aqui em código para a gente entender como é que funciona. Eu já estou aqui com o Eclipse aberto, aquele mesmo projeto que a gente utilizou na aula passada, o exemplo MV. Agora, aqui no pacote matriz, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova classe chamada exemplo matriz. Já vou criar um método main dentro dela para adiantar o nosso trabalho. E pronto, já temos aqui a nossa classe. Apaga esse comentário. Bom, a declaração de um vetor, lembra, aliás, a declaração de uma matriz, ela começa igual a de um vetor. Então, por exemplo, o vetor int, o nome da tabela, vou chamar de tabela, igual new int
e a quantidade de posições. Só que lembra que um vetor ele tem duas posições, então além de um par de colchetes, eu tenho que adicionar outro par de colchetes. E além de eu especificar a quantidade de colunas, que nem eu fazia lá no vetor, que eu especificava só a quantidade de colunas, eu tenho que especificar também a quantidade de linhas, sempre nessa ordem. Então, esse int aqui você vai entender ele como tipo de dado. O primeiro par é a quantidade de linhas. Deixa eu juntar tudo aqui para não ocupar muito espaço. A quantidade de linhas, seguido pela quantidade de colunas. Ponto e vírgula. Certo? Sempre vai seguir essa ordem aqui. Bom, uma vez que isso nos traz a declaração do vetor, da matriz, como é que a gente associa um valor à matriz? Da mesma forma que a gente fazia com o vetor. É o nome do objeto e o endereço onde eu vou armazenar o valor. A diferença é que, ao invés de eu ter só um valor para indicar o endereço, eu preciso de um par de valores para indicar o endereço, porque eu estou especificando a linha e a coluna. Então, primeiro, na linha 0, coluna 0, o primeiro endereço. Eu quero que ele guarde o número 1. Agora, na mesma tabela, na linha 0, na coluna 1, a segunda coluna, eu quero que ele guarde o número 2. Tabela, linha 0, coluna 2, terceira coluna, eu quero que ele guarde o número 3. E assim, sucessivamente. É assim que funciona o processo de gravação de dados dentro de uma matriz. Mas agora, e se eu quiser fazer a exibição desse valor no meu console? Eu quiser pegar essa informação de dentro da minha tabela, de dentro desse vetor, e colocar no console do Eclipse. É o mesmo processo que a gente fazia lá com o vetor. Então, sysout, que é o system.out.println, Ctrl espaço, o nome da minha matriz, tabela, e a posição que eu quero que ele mostre. Então, por exemplo, se eu quero que ele mostre desse jeito aqui, ele vai fazer o quê? Vai ler tudo aquilo como se fossem linhas diferentes e vai exibir no meu console linhas diferentes. Olha só. 1, 2, 3, conforme eu armazenei. Só que o problema é, essa estrutura aqui, linha 0, linha 0, linha 0, coluna 1, 2, 3, ela não está armazenada assim na vertical. Ela está armazenada assim na horizontal. Como eu faria então para mostrar isso na horizontal? Eu teria que então concatenar esses valores, colocá-los então todos dentro do mesmo println. Então, mais essa instrução, aliás, mais espaço, né? Senão vai ficar tudo colado. Isso quando o Java não entender esse texto. Mas essa instrução. Executamos o código. E olha só, 1, 2, 3. E se eu quisesse exibir os outros como tabela também? A mesma regra. Então, olha só, vou até copiar isso aqui para a gente não ficar gastando muito tempo. Aqui ele está exibindo a linha 1, a linha 0, aliás, aqui a linha 1. E aqui embaixo ele está exibindo a linha 2. Vamos executar e ver o que aparece. E olha só, por que ele está exibindo 00000000? Porque esse vetor essa matriz está zerada na segunda e na terceira linha. Eu não armazenei nada, eu só armazenei nos primeiros endereços. Se eu quiser que ele armazene, eu posso especificar manualmente, que nem eu estaria fazendo até aqui. Então, aqui é a primeira linha, aqui é a segunda linha e aqui é a terceira linha. E agora a gente armazena os valores. O 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E olha só, aqui está a nossa tabela de valores, bem da forma que a gente estava desenhando aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que é compreendida pelo código que a gente tem aqui nesse PDF de exemplo. Mas agora é o seguinte, você deve estar pensando, pô, professor,
Mó trabalho preencher isso aqui, né? Imagine, por exemplo, se eu tivesse que ficar pedindo para o usuário preencher essa matriz, né? Se tivesse que vir de entradas vindas do usuário, tanto de system.out.println, o tanto de scanner.readline que teria que ter. É bastante coisa. Por isso, então, que a gente pode utilizar os laços de repetição para fazer isso. Sim, eu posso preencher a minha matriz com um laço de repetição, bem como usar um laço de repetição para varrer essa matriz e exibir os dados na tela. Olha só, esse mesmo exemplo aqui. Vamos transformar isso aqui em um laço de repetição. Eu vou criar uma nova classe. Vou chamar de matriz for, porque eu vou usar um laço for tanto para preencher quanto para ler. Vamos tirar esses espaços vazios aqui, porque não tem o porquê ter espaço em branco. Vamos lá. Eu vou colocar já no final aqui a última instrução, que é a instrução de parada do programa. Certo? Agora vamos lá. Primeiro, declarar o mesmo vetor como nós tínhamos lá no slide. Está aqui a declaração do nosso vetor. Agora, eu vou criar um laço for que vai fazer o quê? Ele vai preencher essa tabela. Só que tem um pequeno detalhe. Quando a gente estava trabalhando com o vetor, olha só, a gente utilizava só um laço for. Por quê? Porque ele só tem uma dimensão, só tem uma linha com várias colunas. Na matriz, eu tenho várias linhas com várias colunas. Então, ou seja, trabalhando em duas dimensões, eu vou precisar de dois laços for. Um para ficar percorrendo de linha por linha, o outro para ficar percorrendo de coluna por coluna. Então, o primeiro laço ele vai selecionar a linha e dentro dele vai ter outro laço que vai selecionando as colunas. Terminou de selecionar a coluna, o primeiro laço seleciona de volta a linha seguinte e o laço de dentro vai selecionando as colunas de novo. A mesma coisa para a terceira linha. Ele vai selecionar a terceira linha quando tiver terminado a segunda e o outro laço for de dentro vai percorrer as colunas de dentro dela. Certo? Então, voltando aqui para o matriz for. Primeira coisa, utilizando um laço for, dá para fazer com while também, mas já adianto que é um pouquinho mais trabalhoso. Int i começa em 0, que é o primeiro valor da quantidade de linhas, né? A primeira linha é 0. Enquanto i menor do que 3, que é na verdade menor ou igual a 2, né? Eu posso tanto colocar menor ou igual a 2 quanto menor que 3, porque, bom, 2 acabaria sendo menor que 3 de qualquer jeito. E recebe i mais 1, fazendo um incremento. Então, esse for vai percorrer as linhas da matriz. Enquanto isso, eu vou ter aqui dentro outro for, variável tipo int, chamada k, começa em 0, enquanto k for menor do que 3 também. K recebe. Então, esse for vai percorrer as linhas da matriz e esse for aqui de dentro vai percorrer as colunas dentro de cada linha. Então, ele primeiro seleciona uma linha, percorre todas as colunas. Percorreu todas as colunas, seleciona outra linha, percorre todas as colunas dentro dessa linha também, ok? E, bom, enquanto ele vai fazendo isso, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele preencha isso com um número. Só que de onde vai vir esse número? Então, eu vou criar uma outra variável aqui fora, int i, aliás, i não, int n, de número mesmo, começa em 1. Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer para ele que, a minha matriz chamada tabela, na linha controlada pela variável i, na coluna controlada pela variável k, receba o que tiver na variável i. E logo em seguida disso, ele vai fazer o quê? A tabela i, aliás, a tabela na variável i recebe ela mesma mais 1. Então, eu incremento a variável i por 1. E como ela não vai estar atrelada a nenhum laço de repetição, né, ele sempre vai incrementando. Esse valor nunca vai ser resetado, como, por exemplo, vai acontecer aqui e aqui. Ok? Terminado tudo isso, nós preenchemos a matriz. A matriz está preenchida. Ok? Preenchida a matriz, agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai exibir isso aqui. Vai montar a matriz desse jeito aqui no console. Então,
Colocamos um comentário aqui, exibindo a matriz. Então, vamos lá. Da mesma forma que eu precisei de dois laços for para percorrer a matriz para guardar os dados, eu vou precisar de dois laços for para percorrer a matriz para exibir os dados também. Então, for int a, melhor, vou até trocar os nomes. Como o primeiro sempre vai percorrer a linha, eu vou chamar aqui de L, começa em 0, enquanto L for menor do que 3, L mais mais. E por dentro, vai percorrer as colunas, for int c, começa em 0, enquanto c menor que 3, c mais mais. E agora você deve estar se perguntando, professor, o que significa esse L++, C++? O que é esse mais mais no geral? Pessoal, você colocar a variável inteira e na frente colocar esse sinal mais mais, é exata a mesma coisa que isso aqui. Você pegar o nome da variável, colocar igual a variável mais 1. Significa que eu estou incrementando a variável c por 1, e aqui significa que eu estou incrementando a variável L por 1. Ah, professor, mas isso aqui só vai servir para incrementar por 1? Infelizmente, sim. Se, por exemplo, você quiser que o incremento seja por 2, aí não tem jeito. Você tem que fazer dessa forma aqui. Ou então, por 3, tem que ser dessa forma aqui, manual. Desse jeito aqui, resumido, mais, não dá. Se você quiser fazer por 1, é desse jeito aqui mesmo. Por 2, por 3, qualquer valor maior que 1, aí tem que ser dessa forma mais extensa aqui. Da mesma forma, você pode fazer decremento também. Então, L menos menos significa que eu estou reduzindo L por 1. Então, ele vai começar em 0, vai para menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E o C também. Se eu colocar C menos menos aqui, significa que eu estou regredindo o C. Então, começa em 0, vai para menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o limite que eu definir como programador. Vou voltar aqui para o mais, aqui eu vou voltar para o mais 1, senão vai dar problema com o código. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso escrever na tela. Então, eu vou fazer o sysout, Ctrl espaço, mas ao invés de escrever println, eu vou escrever simplesmente print. E aqui dentro eu vou mandar ele exibir o quê? Eu vou mandar ele exibir a minha tabela. Primeiro vem a instrução de qual linha, depois a instrução de qual coluna. Ele vai escrever o valor ali para mim na tela. Eu vou pedir para ele colocar um espaço, para separar... Um espaço não, colocar um pipe, para montar uma estrutura de tabela. E fora desse for, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para ele escrever uma quebra de linha. Então, sysout, normal, sem mudar nada. Por quê? Quando esse for selecionar a primeira linha, ele vai escrever essa primeira linha aqui, certo? Então, aqui dentro ele vai escrever o primeiro valor, ele vai escrever o segundo valor dessa linha, ele vai escrever o terceiro valor dessa linha. Só que qual que é a diferença do print para o println? O print, ele escreve o primeiro valor e não faz uma quebra de linha, certo? Ele já deixa o cursor aqui na mesma linha. Então, ele vai adicionar o pipe e vai escrever o segundo valor. Vai adicionar outro pipe e vai escrever o terceiro valor. Só que quando ele fizer o incremento e for testar a condição de novo na terceira vez, vai ser falso. Então, ele vai voltar para esse for. Só que assim que ele passar dessa chave para voltar para esse for, ele vai encontrar o println aqui e vai fazer exatamente essa quebra de linha que eu preciso aqui. Quer ver o que vai acontecer se eu não deixar esse println aqui? Eu vou comentar essa linha. Vamos executar o código. E olha só. Tá tudo lascado isso aqui, né? Tá tudo quebrado assim, tudo numa linha só. Se eu coloco o println, ele imprime de volta. Só que agora, o que está acontecendo? Honestamente, eu também não... Ah, entendi. Já vi qual que é meu erro aqui. Eu usei a variável i no lugar da variável n. Agora sim. Olha o que acontece se eu tirar o println daqui de novo. Ele basicamente vai escrever tudo como se fosse uma linha só, o que a gente não quer. A gente quer a estrutura de uma tabela. Então, ou seja, esse for escreve essa primeira linha. Vem a quebra de linha que a gente espera. Volta para cá, ele seleciona a próxima linha da matriz. Esse for, então, escreve a segunda linha. Quando terminou e escapou daqui, vem para a quebra de linha de novo. Faz essa quebra de linha que a gente está vendo, e ele vem de volta para esse for, que vai selecionar a última linha da tabela. Esse for vai imprimir essa linha, e ele faz uma quebra de linha aqui, que a gente não está vendo. Só que depois disso aqui, esse for também está com a condição falsa. Então, ele escapa do for, e o programa
encerra para nós. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu quero trazer uma abordagem um pouquinho diferente para vocês, acho que vocês vão gostar. Mas até lá, fiquem todos com Deus, um abraço, tchau e até a próxima aula.